Estamos de volta, seu vídeo 2, as aulas de 1 a 4, Teoria do Estado. No primeiro vídeo a gente discutiu o que a gente pode considerar uma essência da lógica da modernidade, e que, portanto, que marca também a lógica do Estado moderno, que é uma das principais marcos dessa história moderna. Primeiro, nós estamos chamando de modernidade os últimos 500 anos, falamos que essa modernidade é uma modernidade europeia e que um marco simbólico para o início de formação dessa modernidade nós elegemos 1492. E aí tem um livro muito bom que eu recomendo, né, no meu blog, nos meus textos, que é um livro do Henrique Dussel, 1492, O Encobrimento do Outro. E vimos o que representa esse encobrimento do outro. É o início do processo de invasão, onde os europeus chegam nas Américas, né, e começam um extermínio sistemático. Como eu disse, especulam que só no século XVI teriam sido assassinados 20 milhões de pessoas. E essas pessoas, reunidas em culturas, civilizações distintas, com graus de complexidade distintos, todos foram nomeados como índios, né, o que já é uma violência inicial. E aí começa o processo de escravização, de extermínio, assassinatos, estupros, etc. Essa era, esses 500 últimos anos, que parecem estar chegando ao final, são anos que marcam a hegemonia da cultura, a hegemonia militar, cultural e econômica europeia, que agora parece que está chegando ao final. Vimos também que em 1492 tem um outro fato que também marca muito essa essência, que eu vou chamar de um dispositivo moderno. Qual que é esse dispositivo moderno? Essa criação de uma lógica nós versus eles, nós superiores, eles inferiores. O eles do momento pode ser qualquer um. Se eles já foi, né, o índio, o judeu, o muçulmano, né, que é considerado menos gente, o subgente, o animal, e por isso, então, como é eles o inferior, ele pode ser escravizado, assassinado, torturado, etc. Isso a gente vê até hoje, né, como que essa lógica moderna marca ainda as relações até hoje. Nós vemos diariamente isso pelo mundo afora, nós vemos diariamente isso no nosso país, na nossa cidade, né, onde o nós né, reprime, mata. A gente viu isso recentemente, agora em 2012, em Pinheirinho, São Paulo, né? Quando então o Estado de São Paulo, uma decisão de uma juíza, manda policiais que entram em um bairro com 9 mil pessoas e tira essas pessoas com violência de suas casas, né, desrespeitando sua vida, sua integridade moral, sua integridade física. Mas por que isso é feito? Porque essas pessoas são consideradas eles do momento. Né? É o judeu do momento, é o muçulmano. Né? Enfim, esses últimos 500 anos são regidos muito por essa lógica, né, esse dispositivo que é muito presente na lógica moderna, nós versus eles. E então, desenvolvendo isso, nós vamos ver que nas Américas, aí tem um episódio muito interessante, uma pessoa que merece ser conhecida, né, que é o Frei Bartolomeu de las Casas. O Frei Bartolomeu de las Casas chega aqui nas Américas e vê aquela barbaridade, estupros, assassinatos, extermínios em massa, né, escravização das pessoas, e ele volta para a Europa e relata isso ao Papa e ao rei, que tomam providência. Falam, olha, não pode continuar dessa forma, né, mas não muda muitas coisas aqui não. E como toda história, né, tem o seu Darth Vader e o seu Luke Skywalker. Né, se o Luke Skywalker aí, o do bem, é o Frei Bartolomeu de las Casas, na época um cara avançado para o seu tempo. Do outro lado vem o Juan Ginés de Sepúlveda, né, que é o Darth Vader da história, e que vai desenvolver teses explicando ou mostrando, né, como é correta a ação dos espanhóis lá. E essas teses, o que é mais interessante, fundamentam o direito internacional público moderno. Né? Se a gente pegar a estrutura argumentativa do Juan Ginés Sepúlveda, tem um texto muito interessante no meu blog mostrando quais são
né, as argumentações ou as teses que o Sepúlveda defende para justificar a invasão, a escravização, né, são adaptações, eu digo, à estrutura argumentativa, né, não essencialmente os mesmos argumentos, mas a estrutura argumentativa é a mesma utilizada hoje em dia, por exemplo, para intervenções humanitárias que matam muito mais. Se não tivesse ocorrido as intervenções humanitárias, teria morrido menos gente do que morreu com as intervenções em nome de direitos humanos, né, em nome da democracia, como a intervenção no Iraque, que matou centenas de milhares de pessoas, a intervenção no Afeganistão, que matou centenas de milhares de pessoas, tudo em nome dos direitos humanos e da democracia, né? Mas para acabar com a ditadura cruel do Saddam, que eu não estou defendendo o Saddam, é óbvio, de jeito nenhum, mas que se continuasse Saddam lá, teria morrido muita gente do que morreu com a intervenção, ou que morre até hoje com a intervenção norte-americana e europeia no Iraque, no Afeganistão, e assim são vários outros exemplos. Enfim, essa estrutura, essa lógica argumentativa moderna, nós versus eles os inferiores, nós os civilizadores, nós os europeus civilizadores, eles os inferiores, é um marco dessa modernidade. E acompanha isso alguns equívocos que hoje, obviamente, são superados no campo da história, uma lógica linear da história, onde então os europeus justificam a sua ação dizendo que a sua cultura, a sua civilização está no estágio evolutivo superior e que as outras civilizações estão em estágios evolutivos inferiores. Isso aí e que logo eles são civilizadores que vão levar, né, cultura, tecnologia e avanços para essas culturas inferiores. Isso também é uma base que é importante para a gente compreender a lógica moderna. Outra é o direito natural. Qualquer naturalização, né, no campo das ciências sociais, né, é uma ideologia, é uma mentira. Não há direitos naturais. A natureza humana é uma natureza histórica, mutável. Os direitos são históricos, são construções e conquistas históricas. Né, mas é colocado ali como direito natural e é justamente aqueles direitos imutáveis da natureza humana e etc. E que de forma nenhuma são, se a gente pegar a ideia mesmo, falar a ideia de liberdade é comum em qualquer tempo, mas o que é essa liberdade? Né? A ideia de liberdade é diferente em culturas distintas, em momentos da história distintos. Né? A propriedade privada, que propriedade privada é direito natural, uma invenção recente, né? Tem 2.500 anos, né? E lembrando Rousseau, aquele primeiro que pegou, cercou um terreno e disse aqui meu, encontrou gente suficientemente inocente, né, para acreditar nessa bobagem. Ele é o responsável por todas as tantas mortes, assassinatos, destruições, etc. Então, não há direitos naturais, porque a natureza humana é a natureza histórica, mutável. Nós somos agentes da nossa própria história. Nós podemos construir nossa própria história. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa, a primeira coisa, é acreditar nisso. Ou seja, nós podemos construir a nossa própria história. Nós não estamos condenados a nada, ou quase nada. Né? E logo podemos construir nossa sociedade e nossa história. Só que a concepção ou uma naturalização das coisas, assim como a naturalização dos direitos, chamados direitos naturais, né, de determinados direitos, ela desmobiliza as pessoas. Né? Uma frase insuportável, né, que a gente ouve muito, que as coisas sempre foram assim, sempre serão. Mentira. As coisas não eram assim, as coisas mudam permanentemente e para onde que as coisas vão depende da gente. Bom, isso posto, vamos então entender como que esse processo de invasão das Américas e expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, né, ajuda na conformação do Estado moderno.